Olá, meu povo, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com toda a tua família. Vamos a Lucas, capítulo 23. Jesus diante dos líderes romanos. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Jesus é interrogado por Herodes. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito tempo que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Pilatos interroga Jesus outra vez. E convocando Pilatos os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhe um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma só voz, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais sacerdotes prevaleciam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão
por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Jesus a caminho do Gólgota. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. A crucificação. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus entrega a sua vida na cruz. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Morreu. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. O sepultamento de Jesus Cristo. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo,
que não tinha consentido nos conselhos e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Esse, chegando-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Glória a Deus por sua palavra, né? O nosso Jesus, o nosso Cristo, o nosso Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele cumpriu todo o plano, né, que seu Pai e ele elaboraram para a nossa salvação. A vontade de Deus para mim e para você, meus amados, é a salvação, a vida eterna. Sabe por quê? Porque esse plano, essa bênção que Deus tem para nós, ela custou muito caro para Deus e para Jesus. Na cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai desamparou o seu próprio Filho, o seu unigênito, o seu primogênito, não é? É muito difícil para um pai ouvir isso de um filho. Pai, por que me desamparaste? Mas Deus amou a humanidade e quis salvá-la, quis reconciliá-la consigo mesmo. E isso só poderia ser feito se um justo morresse pelos pecadores. E como Deus olhou para a terra, não viu nenhum justo, nenhum sequer, ele mandou o seu próprio Filho, justo, para morrer em nosso lugar. Que nós, assim, entreguemos a nossa vida nas mãos do Senhor e que Ele seja o nosso Rei, o nosso dono, o nosso proprietário e que nós obedeçamos a Ele em todos os seus mandamentos. Amém? Que Deus abençoe você e toda a tua família.